tema hoje é falar de empatia. E a empatia é quando a gente fala, dá a impressão, né, que ser empático é estar no lugar do outro. Que é simplesmente estar no lugar do outro, nos colocar no outro diante de uma situação. Só que não é tão simples assim, né? Porque muitas vezes, né, em sua grande maioria, o que é bom para mim pode não ser bom para outra pessoa, né? Aquilo que eu gosto, que me faz bem, pode não fazer bem para o outro. Então, ser empático vai muito além de simplesmente me colocar no lugar da outra pessoa. Eu preciso entender como essa pessoa pensa, como essa pessoa sente, para eu realmente ver se eu consigo perceber o que é bom, o que não é bom para essa pessoa. Porque às vezes, assim, vamos pensar, né? Eu gosto de português, eu tenho facilidade para escrever, eu, é, eu gosto de fazer trilhas. Como é que eu posso me perceber no lugar do outro que, de repente, não gosta de nada dessas coisas que eu gosto? Se eu simplesmente me colocar do jeito que eu sou, do jeito que eu sinto no lugar dessa pessoa. A impressão, né, os sentimentos que eu vou ter no lugar dela, né, não é os mesmos sentimentos que ela tem. Então, ser empático é eu perceber os sentimentos da outra pessoa, é eu realmente, não é só perceber, mas assim, olha, qual que é esse lugar da pessoa? Quais são todas as vivências que essa pessoa já teve, as histórias de vida que essa pessoa traz, as dificuldades pelas quais ela passou, né? Todos os tropeços pelas quais ela vivenciou. Porque quando eu considero essa trajetória, né, dessa pessoa, eu vou perceber que a trajetória dela é muito diferente da minha, muito diferente. E sendo diferente, o meu lugar não é o mesmo lugar dela. E se eu me colocar no lugar dessa pessoa com a minha história, com o meu jeito de ver o mundo, eu não vou estar sendo empático com essa pessoa. Tá? Então, ser empático é considerar tudo aquilo que a outra pessoa viveu. É olhar pelo olhar dela. Tá? Então, e aí a gente pensa nessa questão da empatia. Quando a gente fala de empatia no mundo de hoje, né, a gente sempre fala assim, nossa, o nosso mundo hoje está totalmente com ausência desse sentimento. Nós não somos empáticos, a gente não consegue olhar para o outro com esse sentimento de empatia. Só que agora eu não vou me lembrar, eu não vou nem me arriscar a falar o nome da pessoa porque eu vou falar errado, mas nós estávamos, né, preparando a live dessa semana e essa era a parte da Nilce falar, né? Nilce, me desculpa que eu acabei não gravando o nome da moça, que é um nome diferente. Nos estudos que ela fez, ela descobriu que todos nós somos empáticos por natureza. Porque se nós não fôssemos empáticos, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Só que esse nosso sentimento de empatia, ele ainda é muito, vamos dizer assim, ele ainda é muito básico, né? A gente ainda não conseguiu compreender realmente o que significa. Apesar assim, nós somos empáticos, mas isso pode melhorar muito. A empatia, ela é uma qualidade que nós podemos desenvolver ao longo da nossa vida, tá? Então, segundo esses estudos que ela fez, se nós não fôssemos empáticos, nós não conseguiríamos viver em sociedade. Nós estaríamos até hoje morando em cavernas, cada um cuidando de si sem se preocupar com o outro, tá? Então, nós não estaríamos conseguindo viver em sociedade.
Então, por mais difícil que seja, que esteja hoje, nós precisamos entender que a empatia, ela está em nós, porque ela é essa é uma condição básica para nós estarmos vivendo em sociedade, tá? E como que entra isso, né? A gente fala assim, nossa, mas né, no trabalho, então se eu não fosse empático, eu não conseguiria trabalhar junto com ninguém, né? Aliás, nós não conseguiríamos ter... obrigada, Nilce, Tati Fukamati. Obrigada, Nilce. Se nós não tivéssemos esse sentimento, tudo o que nós construímos enquanto sociedade, ele seria impossível, tá? Porque seríamos extremamente egocentristas, né? E ficaríamos cada um dentro da nossa história, cada um dentro daquilo que é importante para nós e provavelmente estaríamos ainda vivendo nas cavernas, tá? Então vamos trazer agora essa ideia então para hoje, né? Para as nossas relações. E quando a gente olha, né, para as relações, a gente consegue, a gente percebe, né, quem já entrou em contato com as constelações familiares, com a educação sistêmica, a gente percebe o quanto esse conhecimento potencializa o desenvolvimento desta habilidade que é ser empático. A educação sistêmica, ela nos mostra qual é o nosso lugar e que toda vez que eu entro no lugar do outro com desrespeito, eu crio um problema nessa relação, tá? Então, ser empático dentro da escola eu, enquanto coordenadora, entender que o professor, o aluno, os pais, não importa quem, né, com quem eu esteja me relacionando. Eu, dentro da escola, tenho o meu lugar de coordenadora. E deste lugar de coordenadora, eu tenho que olhar para os professores com respeito, compreendendo que eles têm uma história de vida diferente da minha e que eles não só podem, eles têm o direito de pensar diferente. Assim como as famílias também, eles têm o direito de pensar diferente. Assim como os alunos têm o direito de pensar diferente. E que isso não é problema, tá? O problema é quando eu olho para todas essas diferenças e acredito que aquilo que eu penso, aquilo que eu sei é melhor do que aquilo que o outro sabe, do que aquilo que o outro vê, do que aquilo que o outro sente, tá? Então, olhando por essa lógica da empatia, trazendo para dentro da escola, né? Depois a gente fala da família, a gente fala do trabalho. Falando da escola, então eu, enquanto coordenadora, vou olhar para esse professor e vou entender que, olha, nós somos diferentes, e aqui, do meu lugar de coordenador, o que é que eu posso fazer para colaborar para que o professor execute o seu trabalho da melhor maneira possível? Então, eu, coordenadora, estou aqui nesta escola, disponível para auxiliar esse professor em tudo aquilo que estiver ao meu alcance, que for da minha responsabilidade enquanto coordenadora. Só que isso tem que ficar muito claro, porque dentro dessas relações, nós aprendemos, né? E isso eu quero deixar muito claro, que essa forma como nós atuamos dentro da escola, dentro do trabalho, em todos os lugares onde nós atuamos, nós aprendemos a ser assim. Nós aprendemos que essa era a melhor maneira de atuar. Que eu, enquanto coordenadora, eu tinha que estar disponível para o meu professor, para o meu aluno, para as famílias, em tudo aquilo que eles precisassem. Que eu, enquanto mãe, tenho que fazer o papel para os meus filhos, não só de mãe, mas eu tenho que ser a mãe, eu tenho que ser a irmã, eu tenho que ser a avó, eu tenho que ser a médica. Dentro do meu trabalho, eu tenho que ser a secretária, mas se o meu amigo está com problema, eu também tenho que ser a psicóloga, eu tenho que ser assistente social. Nós aprendemos
que nós teríamos que ser polivalentes em tudo aquilo que nos fosse solicitado por aqueles que estavam ao nosso redor. Só que ser polivalente nos confundiu, né? Nos confundiu por quê? O meu lugar, eu preciso saber dentro daquele espaço qual é o meu lugar. Então, eu, enquanto coordenadora, eu vou auxiliar o meu professor em tudo aquilo que ele precisar. Mas eu não vou ser desse professor, não vou atuar com ele como se eu fosse a mãe dele, cuidando dele como se eu fosse a mãe, protegendo dele como se eu fosse a mãe. Não, eu sou a coordenadora. Mas eu também não vou atuar com esse professor como se eu fosse a diretora dele. Não, eu sou a coordenadora. Do meu aluno, eu vou atuar como meu aluno, como a coordenadora, que vou auxiliar o meu professor para dar todo o suporte que esse aluno precisar. Mas eu não sou a professora desse aluno. Eu não vou entrar na sala de aula e vou dar aula para esse aluno, porque eu sou a coordenadora. É claro que tudo tem, assim, se em uma situação ou outra, de repente, eu precisar dar um apoio para o professor, porque o professor, olha, Mara, eu estou com um determinado problema, estou com uma dificuldade, você pode vir me ajudar aqui? Vou, porque esse é o meu papel de coordenador. Isso tem que estar muito claro para mim, qual é o meu papel diante daquela situação. O meu papel é de coordenar, de ajudar esse professor a encontrar o melhor caminho. E eu posso ajudar esse professor a trilhar esse melhor caminho? Não só posso, como devo, enquanto coordenadora. Mas nunca acreditando que, se eu fosse a professora daquele aluno, eu seria melhor do que o meu professor. Aí eu estou ocupando o lugar dele. Aí eu estou saindo do meu lugar de coordenadora, entrando no lugar dele de professor, e atuando com falta de empatia pelas dificuldades que ele está encontrando e acreditando que eu sou melhor do que ele. Por melhor que sejam as minhas intenções, essa intenção ela é desrespeitosa. Ela é intransigente. É falta de empatia, é falta de respeito. E com certeza esse professor ele vai se sentir invadido, ele vai se sentir desrespeitado, ele vai se sentir desmotivado. Com relação ao professor e ao aluno e à família, exatamente a mesma coisa. Se eu, enquanto professora, olho para as dificuldades do meu aluno e penso, olha, essa criança também, né, vamos, com essa família que ele tem, né? A mãe não quer nada com nada, o pai não mora mais na casa, já criou outra, né? Formou outra família, essa criança fica o dia inteiro para a rua. O que é que está por trás desse meu pensamento? Dessa minha fala? Qual é o pensamento que está por trás dessa minha fala? O pensamento é, se eu fosse mãe dessa criança, se eu fosse pai desta criança, eu faria melhor. Esse pensamento vai fazer com que a criança se sinta desmotivada, desrespeitada. E automaticamente a família dela também vai se sentir desmotivada, desrespeitada. Por quê? Porque eu olhei para essa criança, eu olhei para essa família com falta de empatia. Eu olhei para eles do meu lugar. Eu olhei para as situações que acontecem na dinâmica dessa família, considerando tudo aquilo que eu experienciei na minha vida. E usando os meus critérios de vida para olhar para eles. Isso é falta de empatia. Quando eu volto para casa, eu tenho outros papéis. Eu sou a mãe, né? No meu caso aqui hoje, dentro da minha casa, eu sou esposa, eu sou nora e eu sou mãe. Todos os dias eu vivo esses 3 papéis.
Nós não podemos usar de julgamento, porque toda vez que eu uso de julgamento, por melhor que seja a minha intenção, eu estou usando a falta da empatia. Eu estou excluindo a empatia dessa relação. Por quê? Porque eu estou me colocando diante do outro como uma pessoa melhor do que ela, tá? Então, se eu, enquanto esposa, olho para o meu marido como se ele fosse meu filho, o que é que eu estou dizendo para o meu marido? A sua mãe não é uma mãe boa o suficiente para você. Boa foi a minha mãe que cuidou de mim, que deu a educação que eu tenho. Então, já que a sua mãe não foi boa o suficiente, eu vou estar no lugar dela, eu vou cuidar de você. Problemas à vista. Por quê? Porque o meu marido, por mais que ele racionalmente, ele até concorde, nós realmente, né, eu não tive uma mãe lá muito legal, ela teve, né, nós tivemos esses problemas, aqueles problemas, então, né, inconscientemente, ele vai sentir a necessidade de defender a mãe dele, porque isso é uma necessidade biológica que nós temos. Porque nós temos o pai e a mãe certo para nós. E ninguém é melhor do que os nossos pais. Por quê? Porque eles nos deram a vida, eles nos deram a condição primeira para nós estarmos onde nós estamos hoje, para nós sermos quem nós somos hoje. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Então, toda vez que alguém fala mal dos nossos pais, existe um movimento interno que faz com que nós passemos a ter um comportamento para defender os nossos pais, tá? Isso é interno, não é uma coisa que a gente controla, tá? Então aí eu vou começar a ter problemas com o meu marido, porque eu não sou a mãe dele, eu sou a esposa dele. E aí existe uma série de coisas que esposa precisa fazer que mãe não faz. Pronto, já criamos empecilhos aí. E tem uma série de outras coisas que mãe precisa fazer e que esposa não deve fazer. Outros problemas à vista. E aí começam-se os problemas entre o casal. Eu sou nora da minha sogra. E por mais que eu ame a minha sogra, e eu amo porque ela é uma pessoa maravilhosa, quem me conhece, conhece a minha sogra, sabe disso, ela é uma pessoa muito especial, ela continua sendo a minha sogra. E ela, enquanto minha sogra, tem muitas coisas que ela pode fazer para mim enquanto nora. E tem muitas outras que ela não pode fazer porque ela não é minha mãe. E tá tudo certo. E quando eu trago a minha sogra para o lugar de minha mãe, eu estou criando um problema. Por quê? Porque ela não é minha mãe. E aí internamente vai criar também esse movimento de mostrar para mim, olha, ela é a sua sogra, ela é a mãe do seu marido. Ela não é a sua mãe é a Maria, não é a Zoraide. E quando eu trago a minha sogra para o lugar da minha mãe, eu estou criando um outro problema com meu marido. Por quê? Se eu sou filha da mãe dele, então o meu lugar é de irmã e não de esposa. Aí vocês podem perguntar assim, tá, mas para que? Onde entra a empatia nessa história toda? Porque toda vez que eu olho para alguém e quero ocupar na vida dessa pessoa um lugar que não é meu, é porque eu estou olhando para essa pessoa como uma pessoa que é menos do que eu. Eu me coloco num grau de importância maior do que aquela pessoa. E novamente, eu considero a minha história de vida, as minhas experiências, para olhar para aquela pessoa e julgar se ela é melhor ou pior do que eu. Quando eu estou me relacionando com os meus filhos e nessas relações eu quero atuar como irmã delas, ou então eu quero atuar como amiga delas,
Ou então como se eu fosse a avó dela. Tá errado. Problemas de novo, porque novamente eu estou no lugar do julgamento. Porque se eu não quero estar, não quero ser a mãe das minhas filhas, o que está por trás? Qual é o pensamento que está por trás de toda dessa dificuldade de me colocar como mãe das minhas filhas? É porque internamente eu julgo a mãe que eu tive e não acredito que eu possa ser uma mãe boa o suficiente para as minhas filhas, então eu prefiro ser irmã delas, que assim, né, eu acho que eu vou dar conta. Então eu saio do lugar da mãe e entro no lugar da filha. Estou julgando a minha mãe. E quando eu julgo a minha mãe, eu crio um problema absurdo na minha vida. Por quê? Porque foi ela quem me deu a vida. E se ela me deu a vida, ela fez tudo o que ela precisava fazer na minha vida enquanto mãe. Porque para ser pai e para ser mãe, basta ter dado a vida. Todo o resto, se o pai e a mãe não conseguir fazer, alguém vai ser colocado na vida dessa criança para seguir com a vida dessa criança adiante. Né? Então aí entra os pais adotivos, entra os avós que cuidam, entra os tios, não importa. Pai e a mãe deu a vida, eles não vão poder seguir nesse caminho, alguém vai entrar e vai substituir esses cuidados. Mas quem deu a vida é o pai e a mãe. E eu, enquanto filha, não posso julgar os meus pais o meu pai e a minha mãe. Por quê? Porque eles me deram tudo o que eu precisava e foi o suficiente. Porque eu estou aqui hoje, com 47 anos, trabalhando, capaz de lidar com todas as coisas da minha vida. Então, eles fizeram o necessário e isso basta. E eu, enquanto filha, não posso julgar os meus pais em hipótese nenhuma, não importa quem tenha sido os meus pais. Cada um tem o seu lugar, cada um ocupa o seu lugar. E quando nós ocupamos o nosso lugar, do nosso lugar, nós temos condições de olhar para todas as coisas que acontecem ao nosso redor com empatia, com respeito, com consideração. O Yudi colocou que é difícil a gente ter empatia com as pessoas que pensam diferente de nós, que é uma luta interna. É verdade, Yudi, é difícil mesmo, muito difícil. Porque existe toda essa questão, como eu falei logo no início, de que nós aprendemos que a forma correta de nós lidarmos com todas as coisas é a gente cuidar de todo mundo que está perto da gente e que para isso a gente tem que executar todos os papéis, né? E que o meu jeito de pensar é o jeito certo. Quando eu acredito nisso, né, que o meu jeito de pensar é o jeito certo e eu estou com uma pessoa que pensa diferente, é uma luta interna muito grande. E aí eu tenho que aprender, que reaprender a olhar para essa situação, entendendo que a pessoa pode pensar diferente e tá tudo bem. Tá tudo certo, não tem problema nós pensarmos diferente. O que nós precisamos aprender é a ter empatia, entender que o outro tem direito de pensar diferente e que nós podemos crescer dentro dessa diferença. Que nós podemos unir esse jeito diferente que cada um pensa, que cada um vê as coisas e de repente encontrar uma outra forma usando o jeito que cada um olha para a mesma situação. Só que isso é um exercício muito difícil, porque nós não aprendemos a lidar com as situações dessa forma. Vai entrando em conflito com tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje. Né? Porque qual que é a informação que nós sempre tivemos? É que a gente tem que sair para ganhar a vida e para vencer. E o que significa vencer? Né? Da forma como nós fomos educados, é fazer com que as outras pessoas acreditem naquilo que nós acreditamos. É que as pessoas façam as coisas da forma como nós acreditamos que é certo. Aí a gente entende isso como uma vitória. Só que hoje, o que está assim, gritando no mundo tá tudo bem ser diferente.
Tudo bem, não tem problema. Nós só temos que aprender a ter empatia e respeito pelo jeito do outro olhar o mundo. Não tem problema que a minha família é católica e a do outro é muçulmano. Tá tudo certo, nós temos jeitos diferentes de olhar para a mesma coisa, mas tá tudo bem. Não tem problema que eu sou branca e a minha amiga é negra. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. Não tem problema se eu estudei na escola particular e a minha amiga estudou na escola pública. Tá tudo certo. Porque tem muitas coisas que eu aprendo na escola particular, vivências que eu tenho lá e que eu não vou ter na escola pública. Mas também tem muitas coisas que eu vivencio na escola pública e que eu não consigo vivenciar na escola particular. E quando nós duas nos encontramos, se a gente se respeita e se a gente se olha com empatia, nós conseguimos fazer dessas duas visões diferentes, não uma coisa só, mas a gente consegue olhar juntas nessa diferença e ver situações e saídas diferentes para aquela dificuldade que nós estamos encontrando, né? O difícil é a gente achar que tudo tem que ser de um jeito só, que para a vida ser boa, eu não posso ter dificuldades, eu não posso ter resistências. Aí eu vou entrando nessa loucura de que tem que ser tudo igual, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, né? Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma coisa aqui, mais alguma perguntinha, mais algum comentário. Oi, Adriana, tudo bem? Saudades de você também, minha linda. Oi, Dora. Nilce, tô sentindo saudade de você aqui comigo, Nilce. Nós vamos testar, Nilce, para não acontecer isso nunca mais. Essa história da gente combinar, combinar e não dar certo, temos que parar com isso. Vamos aprimorar a nossa forma de usar as redes. A Juliana colocou aqui que nós precisamos calçar os sapatos do outro. É bem isso, né? Eu só consigo ver o mundo pelos olhos do outro quando eu considero tudo aquilo que ele experienciou na vida dele, né? E ainda assim eu preciso entender que, por mais que eu vou considerar o que o outro viveu, ainda assim eu não vou sentir as mesmas coisas. Então eu nunca vou ter exatamente a visão que o outro tem. E eu preciso compreender isso. Aí entra a empatia de saber que eu preciso respeitar o jeito que o outro vê, o jeito que o outro lida, porque as vivências dele são únicas, assim como as minhas vivências são únicas. Vocês já pararam para pensar que numa casa onde tem vários irmãos, o que fica, né? Quando a gente vai conversar com essas pessoas, a impressão que a gente que a gente tem é que parece que foram pais diferentes, né? Parece que não foi o mesmo pai que educou, né, 3, 4 filhos. Por quê? Porque o jeito que cada um lida com as situações, elas são diferentes, né? Eu e os meus 2 irmãos, nós fomos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. E se nós formos contar a nossa história de vida, é perceptível que eu tenho memórias dessa relação com os meus pais, da forma como eles me educaram, que são diferentes dos meus irmãos. E nós fomos educadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe, no mesmo tempo, porque nós somos assim, eu e do meu irmão mais velho, nós temos a diferença de 1 ano e 9 meses, e do meu irmão mais novo, 5 anos, né? Eu sou a irmã do meio. Então, assim, o espaço de tempo da educação entre um e o outro é relativamente curto. E ainda assim,
Ainda assim, as percepções que nós temos com relação à criação dos nossos pais, eles são diferentes. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. E tá tudo bem, né? A Nilce está colocando aqui que a empatia nos torna mais criativos, porque conhecemos o diferente exatamente, né? Olha que delícia quando nós percebemos que tá tudo bem ser diferente. Olha que delícia quando eu consigo conviver com pessoas que têm cultura diferente da minha. Eu vou aprender com a cultura do meu amigo. E o meu amigo vai aprender com a minha cultura. Porque nós olhamos para o mundo diferente, com um olhar diferente. Nós olhamos para a mesma direção, mas com olhares diferentes, porque nós tivemos experiências muito diferentes. E quando nós conseguimos trazer, né, a empatia e o respeito para essa convivência, ela só cresce, ela só enriquece. E aí a gente percebe como é bom. E a gente vai descobrindo uma série de outras coisas, não é? Que o mundo fica muito mais gostoso, ele fica muito mais interessante com essa percepção do diferente, do belo, do novo. Você já imaginou, vocês já imaginaram que se todo mundo só gostasse de ouvir música, vamos por aí, né? Só música clássica. Aí vocês vão falar, mas a música clássica é legal, tem qualidade, verdade, mas quantas coisas nós teríamos perdido, né? Quantas experiências nós teríamos perdido por conta de gostar de uma coisa só. E como a Nilce está falando aqui, saber ouvir é muito importante. E saber ouvir é essa capacidade que nós precisamos criar em nós de calar o nosso... Sabe aquela vozinha que fica falando? A pessoa está falando e você ao mesmo tempo está aqui pensando junto. Então, na realidade, parece que a gente não ouve o outro. Porque enquanto o outro está falando, ele fala uma coisa e eu já vou... Aquela coisa que ele falou, eu já vou conversando comigo mesmo internamente, já vou pensando numa resposta para dar para ele, e aí ele fala outra coisa, eu já começo a pensar novamente numa outra resposta. Então, na realidade, eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo a mim mesma. Eu não estou conseguindo ouvir o outro. E eu só consigo ser empática, perceber as dificuldades da outra pessoa, quando eu consigo ouvir. Porque quando eu ouço o outro, eu consigo compreender as dificuldades que ele tem com relação àquilo que para mim parece ser muito simples. Sim, a Nilce, né, colocou aqui que a empatia ela é inata, mas que ela pode ser treinada, como nós falamos no início, né? Pode melhorar e pode melhorar muito. A Tati Fukamati, né, Nilce? Tati Fukamati, ela, nessa palestra que nós assistimos, ela comentou que existe um programa de computador onde eles colocaram assim situações da vida real muito extrema. Então, quando você coloca aqueles óculos, né, que você sente como se você estivesse vivendo aquela situação, né, te coloca dentro da situação. Que todas as vezes que alguém experiencia essa vivência, que essa pessoa nunca mais ela é a mesma, né? Então, são situações assim, como é a guerra e a fome pelo olhar de uma criança. Então, quando você coloca esses óculos, é como você entra neste lugar da criança, tendo as experiências que as crianças têm dentro daquele contexto. Isso é ter empatia, né? Você está dentro daquele lugar, vivenciando aquilo pelo olhar da pessoa. Quando eu estou fora e só estou escutando o que o outro está fazendo, dificilmente eu vou conseguir me colocar no lugar dele. Eu posso imaginar o quão difícil é,
o quão doloroso é, mas eu não tenho como sentir o que o outro sentiu. E este programa, ele permite isso, né? A Lourdes colocou aqui treinar a escuta, ver com os olhos do coração. Podemos criar novos hábitos de empatia para contribuir com uma sociedade mais pacífica e sustentável. Porque toda vez... Isso, viu, Nisso? Obrigada. Realidade virtual. São esses programas de realidade virtual, que é quando eu coloco aqueles óculos de realidade virtual, eu entro dentro da situação e ocupo o papel de uma pessoa que vive aquela realidade. E aí eu consigo ter aquela experiência. Tá? Então, olha, podemos criar novos hábitos de empatia para contribuir com uma sociedade mais pacífica e sustentável. Vocês conseguem imaginar, a partir do momento que nós conseguirmos realmente olhar para as pessoas com empatia, compreendendo que ela pode ser diferente, que está tudo bem, e que eu, do meu lugar, eu consigo ser muito mais útil, ser muito mais amigo, ser muito mais colaborativo com o meu amigo, ou com a situação em que eu estou ali lidando, se eu olho para a situação e falo, eu estou vendo isso, isto é o que é, está tudo bem, eu estou aqui disponível do meu lugar para ajudar em tudo aquilo que for possível. Não, olha, isso eu não tenho como ajudar porque, enquanto coordenadora, eu não sou assistente social, eu não posso ajudar esse aluno. Então, eu me recolho no meu lugar e vou encaminhar essa criança a quem de direito para ajudá-lo naquilo que ele precisa. Não é olhar para essa criança, para essa família e ficar falando mal da família. Vocês entendem onde entra aqui a falta da empatia? Voltando para essa questão, né, do estar no lugar do outro, de olhar para a situação com respeito. Então, do meu lugar, eu tenho que ver qual o que me cabe. Eu posso ajudar essa pessoa do meu lugar? Posso, então eu vou ajudar naquilo que me for possível, o melhor que eu dou conta de fazer. Não, isso não está na minha... Olha, enquanto coordenadora eu não vou poder fazer isso. Então eu vou ter que encaminhar para a diretora, eu vou ter que encaminhar para a Secretaria de Educação, eu vou ter que encaminhar para um especialista. O meu papel é fazer um encaminhamento. Se a família vai ou se a família não vai, é uma escolha dela. E eles têm o direito de escolher. É isso que nós precisamos entender e aceitar. As famílias, elas têm o direito de escolher, de aceitar, de ir buscar ajuda ou não. Porque o que nos acontece muitas vezes? A gente faz as orientações, mas não é uma orientação. A gente fala para as pessoas, agora você tem que fazer isso, fazer aquilo. Porque esse é o certo. Aí a pessoa não quer fazer, né? A família não quer levar a criança no neurologista, não quer levar no assistente social, enfim, seja para onde for. Aí como nós nos sentimos? Nós nos sentimos desrespeitados porque a família não fez o que nós queríamos que ela fizesse. Estamos olhando para essa família com o nosso prisma, considerando que se eu fosse a mãe daquela criança, eu iria levá-la porque eu, com todas as experiências que eu tive, com todas as oportunidades que eu tive, eu sei que aquilo seria o melhor. Só que eu desconsidero que aquela família não teve todas as experiências que eu tive, todas as vivências que eu tive e que ela não olha para o mundo do mesmo jeito que eu olho. E aí eu vou começar a olhar para essa família com julgamento. Eu vou começar a olhar para essa família acreditando que ela não é boa o suficiente para aquela criança. Eu vou olhar para o meu marido e vou achar que ele deveria ter feito um curso, sei lá, de mecânica, um curso, porque eu acredito que esse é melhor para o meu marido. Mas eu não vou considerar se isso é bom para ele ou não. Porque de repente ele não gosta, ele não quer, aquilo para ele não é importante. Mas eu sei que é importante para ele, eu sei que vai ser bom. Eu estou olhando para o meu marido com falta de empatia.
com falta de respeito, porque eu estou olhando do meu lugar, com as minhas experiências. Como praticar a empatia em tempos de isolamento social? Todas as vezes, né? Então, de qual lugar, né? Independente também do lugar. Se eu sou professora e eu vou entrar dentro da casa dos meus alunos através das aulas remotas, né, que está tendo, eu preciso olhar para os meus alunos, olhar para essas famílias e entender que a minha realidade é muito diferente da dele. Que por mais que eu tenha, então a secretaria mandou as aulas, mandou os vídeos, eu fui lá, usei o meu tempo, preparei a aula, eu estudei, eu montei um áudio para passar da melhor maneira possível para as minhas crianças, eu fiz um vídeo de contação de história, enfim. Né? Eu montei uma videoaula, eu marquei uma hora para falar pessoalmente com os meus alunos, que eu quero ali, desculpa gente, dar ali uma aula presencial para eles, online. Tá, mas o meu aluno, ele é uma criança em que a família toda tem somente um celular para a família toda. E esse celular é o celular que os pais usam para trabalhar. Ou então, essa família é uma família que, por mais que eu converse, por mais que eu incentive, essa família, eles não interagem, eles não me dão retorno, eles não querem saber, eles não entregam atividade. Tá tudo bem? Porque eu tenho que entender que aquela família, dentro do contexto que nós vivemos hoje, com tudo aquilo que eles viveram até o presente momento, provavelmente a escola não tem a importância que tem para nós, porque eles não tiveram toda a formação que nós tivemos. E dentro da história de vida dessa família, eles conseguiram sobreviver até hoje sem educação. Eles não precisaram estudar, eles estão bem, estão vivos. E agora eles têm uma pandemia lá fora da casa deles que está impedindo que eles trabalhem. Que eles têm que correr atrás de comida. Entre dar de comer para os filhos e pagar uma internet, comprar um celular mais novo, é claro que eles vão trazer a comida para dentro de casa. Mas, Mara, eles bebem, eles fumam, eles não querem trabalhar. É a história da família deles, é como eles lidam com a situação. Então, eu tenho que olhar para tudo isso que se apresenta com relação aos meus alunos e entender que tá tudo bem. O que é que eu, professora, posso fazer do meu lugar para ajudar os meus alunos? O que eu posso fazer? Em primeiro lugar voltar para o meu lugar de professora, olhar para os meus alunos e pensar: vocês têm o pai e a mãe certo para vocês. Quando eu olho para vocês, eu vejo em vocês o seu pai e a sua mãe. Está tudo certo, eles são os pais certos para vocês. Eu estou aqui, eu sou a sua professora. Enquanto sua professora, eu estou disponível para ajudar vocês em tudo aquilo que for da escola. Tudo aquilo que vocês quiserem aprender, eu estou aqui disponível. E trazer isso para o seu coração de verdade. Vocês vão perceber o como isso vai mudar, como essa relação com os alunos vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo. Vocês vão, parece que vai tirar um peso enorme das costas. Porque vocês vão devolver para as famílias a responsabilidade que é delas. E vai pegar para vocês a responsabilidade que é de vocês. É simples assim. Tá? É simples assim. Aí vocês podem falar, mas Mara, não é possível que funcione. Funciona. Funciona por quê? Porque o que eu estou falando para aquela criança? O que eu estou falando para aquela família?
está tudo bem vocês serem como vocês são. Tá tudo certo. Eu sou a professora, eu sou como sou, e do meu lugar eu vou dar todo o suporte que vocês precisam de tudo aquilo que for referente às aulas dos seus filhos. E eu deixo com vocês tudo aquilo que tem a ver com a educação familiar das suas crianças. Eu estou disponível. Façam isso e depois vocês me contem qual foi a reação dos alunos de vocês com relação a esse pensamento sistêmico, a esse olhar sistêmico para tudo aquilo que se apresenta hoje, quando se fala, né, de aulas remotas, porque eu sei que está muito difícil, né? Mas eu também sei que nós podemos fazer as coisas ficarem mais leves, ficarem mais tranquilas. Bom, pessoal, então eu quero, né, deixar aqui para vocês o meu agradecimento. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Vocês podem colocar no Facebook, no Instagram, que nós estaremos respondendo, tá? Nós estamos disponíveis para estar esclarecendo todas as dúvidas. Nós, né, eu, a Nilce e a Cidinha, nós atendemos no Espaço Mahadeva, que é pertinho do Hospital São Francisco. Eu, a Nilce e a Cidinha, nós somos consteladoras. A Cidinha, ela é psicóloga, a Nilce, ela é terapeuta, consteladora, né? Eu também sou consteladora, terapeuta, educadora sistêmica. Então, nós estamos disponíveis para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. E lembrem-se sempre disso, que as coisas, elas estão difíceis sim hoje, mas elas podem ficar muito mais leves. Tudo depende da forma como a gente olha para a situação. Se eu olho para a situação acreditando que eu seria a melhor pessoa para resolver aquilo e que para isso eu tenho que entrar num lugar que não é meu, eu estou fadada ao fracasso. Tá? Não tem como eu obter sucesso acreditando que eu vou ser melhor do que o outro. Não, eu tenho que voltar para o meu lugar. Do meu lugar eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho energia para fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Mas se eu acreditar que estando no lugar da mãe, que eu estando no lugar do pai, que eu estando no lugar do meu chefe, que eu estando no lugar do presidente, que eu faria melhor, pronto, eu estou fadada ao fracasso, tá? Então, meninas, a semana que vem o nosso assunto vai ser adoção, tá? Nós vamos falar sobre adoção. Então, quarta-feira, às 17 horas, estaremos aqui novamente para falar sobre esse novo tema com vocês. E foi uma delícia estar com vocês. Gratidão por esse momento tão especial, tá? Beijos. Até quarta-feira, gente. Obrigada.